Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante e sempre lembrando assim da importância. Com a importância, nosso trabalho vai fluindo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Palavras de Alerta aos Portadores da Cruz de Ouro. Servir ao grau é servir à luz. Um portador da Cruz de Ouro, ele pediu para servir à luz, servir ao grau. E ele tem que lembrar que ele não pode ficar somente nas limitações, na função que ele prontificou em ter, em fazer. Ele tem que desenvolver as capacidades latentes que nós trouxemos. Precisamos de continuar tendo capacidades. E para isso a pessoa tem que trazer os ensinos do livro Na Luz da Verdade para a vida de cada um de nós e tem que lembrar assim, que com isso nós vamos arrumando tempo para a gente ir vendo o que a gente precisa de melhorar. E é bom a pessoa ir lembrando que não tem tempo, não tem espaço. Vai tendo a limitação da idade que o corpo físico vai apresentando, mas dentro da pessoa ela vai trazendo aquela capacidade de ampliar o seu conhecimento, de ampliar a sua mobilidade, a sua capacidade com o seu centro motor. E a gente sabe assim, se a pessoa continua trabalhando com ela, então não tem uma maneira assim de achar que vai ter um limite. Com os ensinos fica bem fácil assim, quando fala assim que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Quer dizer que os ensinos que Jesus trouxe, as limitações que nós temos na matéria grosseira, nós temos uma compreensão. Mas se nós procuramos ter um aprofundamento e numa dedicação, quando nós saímos da matéria grosseira, nós continuamos tendo essa elevação, tendo esse propósito dentro de nós de ir ampliando o nosso saber. A convocação é assim, a pessoa tem um grau, por isso ela foi convocada. Mas se ela continua somente com aquele grau, com aquele saber, com aquela presteza que ela tem, ela vai ficar naquela limitação. A gente sabe assim que a pessoa na vida física trabalha mais de 30 anos numa função na empresa e que não desenvolveu a capacidade para tornar-se mais qualificado dentro daquela empresa, ou de ser convidado por uma outra empresa exercendo uma função mais qualificada. Acomodação. Na luz é igual. Então, na nossa vida, servir ao grau é melhorar-se, qualificar-se mais, encontrar-se numa condição de mais dispostas, quer dizer assim, ter disposição também de atuar em outro setor, não é somente naquele setor. Então, a disposição da pessoa, ela se encontrar disposta, essa é a importância que nós precisamos de desenvolver. Habilidade, qualificação, melhorarmos. A melhora, cada um sabe que não é para um período, porque na nossa vida diária, com os filhos, no nosso relacionamento, no trabalho, a pessoa teve uma melhora. Ela descuidou, ela volta ao período anterior. Aquela criança está frequentando o ano letivo, na metade do ano teve um imprevisto, ela perde o ano letivo. Então o que acontece? Ela tem que iniciar novamente. Só que ela já apresenta mais idade, ela já tem um novo horizonte, o corpo dela já é maior. Quer dizer que ela já não apresenta uma harmonia para poder continuar ali naquele ambiente. Isso é físico. Nós, para servirmos à luz, é o mesmo procedimento. Ampliar a nossa capacitação, ampliar o nosso jeito. Não é atropelando as pessoas, mas a maneira de sermos, de nos tornarmos uma referência. Então a pessoa tem que lembrar assim, ser uma condição de médio, a pessoa sabe que no movimento da vida, aquele que é médio, que faz só o necessário,
Então, mesmo fazendo aquele pouco, já não serve mais. Então, o outro vai fazer a parte dele. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que quando acontece um acidente e que uma pessoa se encontrava junto àquele que foi acidentado, o trabalho que esse faz, mais pessoas precisariam de se encontrarem ali, para fazer aquele trabalho ajudando aquelas pessoas. Esse que está ajudando, ele recebeu uma força a mais. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que se ela pesquisa um pouco, ela vai conhecer casos assim, que fala assim que ele teve uma força de várias pessoas. O ato que ele fez, aquela condição, e pergunta para ele vai dizer que ele nem sabe como ele conseguiu. A força é assim, ela flui para aqueles que estão movimentando. E a vida, a pessoa pode viver na paisagem, naquela condição boa, assim, de ver a vida passando. Mas o ato, para aquele que fez, é bom a pessoa lembrar assim, porque quando nós nos atentamos para um documentário e a gente ficou assistindo aquele documentário, o que acontece? Se deixamos um afazer para trás, dentro da pessoa fica um vazio. Aquele documentário trouxe muitas informações, mas quando a pessoa larga o documentário e coloca a prática em executar aquela função que precisa de ser executado, ele viveu, ele teve um movimento. Dentro dele tem uma satisfação maior. Quando ele faz as movimentações, o trabalho dentro dele é diferente. Isso é bem interessante, porque é comum das pessoas que têm uma índole boa, quando faz uma função, e aquela função pode ser trabalhosa, mas quando ela termina, ela fica feliz. Quer dizer que é como um ato heróico. Aquele que serve a luz, aquele que serve o grau, é assim dentro dele. Ele complementa. Então, por ele estar trabalhando, dentro dele não tem a nostalgia. Ele recebe uma força extra. Então, o seu espírito participa. A participação do espírito, quando precisa de ser feito aquele ato, especialmente quando é para a luz, então ele tem uma complementação dentro dele. No caso daqueles que têm a facilidade de transmitir, de falar e que não colocam a mão na massa e que ficam sempre naquela teoria, acontece assim. Dentro desse também entra nostalgia, entra um vazio. A nostalgia é porque a pessoa não movimentou. Mas aqueles que estão sempre trabalhando, servindo a luz, dentro deles não tem tempo para ter a nostalgia. Então, o fazer possibilita ter um movimento. Aquele que se limitou àquilo que ele julgou que estaria bom, porque nós fazemos assim, né? Nós não fazemos a função. Aí nós falamos assim, preciso de dar oportunidade para os outros. Isso é uma desculpa dentro de nós. Nós sabemos assim que a nossa personalidade tem muitas manhas, muitas maneiras. Então essa desculpa, o que acontece? Eu não evoluo, porque eu teria a oportunidade de fazer a função, de deixar bem feito. Eu tive a oportunidade de deixar o meu corpo sadio mais tempo, porque quando faço um movimento útil em direção à luz, todas as minhas partes internas agradecem. Então a pessoa fica feliz, que é muito diferente da felicidade dos afazeres da moradia, de cuidar de filhos, de fazer os afazeres da moradia. Porque se tivesse felicidade em fazer aqueles afazeres, aquele dono daquela moradia, aquela dona daquela moradia não adoeceria. Isso é bem interessante a gente lembrar assim. Aqueles afazeres têm uma importância, mas a importância é insignificante, porque quando aquele dono daquela moradia, aquela dona daquela moradia não fazem, ficou sem importância. Tanto é que quando viajam, pode ficar o mês inteiro. Aquelas funções ficaram. Não tem importância aquelas funções, tem importância a maneira que está sendo feita. Mas em relação à luz é diferente. Vem a compensação dentro de nós, um reflexo de estar tendo um comportamento que é de acordo com a luz, possibilitando assim a fixação da luz na Terra.
Então o trabalho do convocado é assim, é uma função que ele tem que irradiar e o trabalho que ele faz, aquele trabalho é visto porque ele vivificou aquele trabalho. Isso é bem importante, assim, a diferença de um portador da Cruz de Ouro, do trabalho que ele faz, a importância daquele trabalho é vivificá-lo, ser um reflexo. E o trabalho tem que apresentar assim, que uma outra pessoa vindo e vendo aquele trabalho que foi feito, só de ver o trabalho que foi feito fica feliz. Vê que existe ali uma harmonia. Uma palavra de alerta ao portador da Cruz de Ouro é ele lembrar que ele tem uma responsabilidade a mais e que se ele encontra-se nesse grau, é ele que pediu. E é bem importante assim, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, na nossa vida diária, a gente pode auxiliar o filho no estudo, na orientação, no posicionamento, mas na vida espiritual, é o espírito humano que pediu para servir à luz. Então nós temos o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, se nós fizemos o pedido foi aceito. Se nós nos encontrarmos no lugar e na hora da realização do cumprimento daquele pedido, a luz vai estar ali presente. Então, se a pessoa apresentar-se, então ela vai receber a graduação. Ela vai receber a convocação por um pedido que ela fez. Porque existe uma harmonia. Numa pequena escala, a gente vê que existe uma harmonia dos pertences daquela moradia se encontrarem cada um no seu lugar, na vida profissional, daqueles funcionamentos que existem, dos itens que precisam naquela empresa, onde cada item se encontra. Isso é físico. Então, na nossa vida interior é o mesmo procedimento, onde nós nos encontramos. Qual o procedimento que eu preciso de continuar tendo para ter o merecimento? Porque quando eu vivencio o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau dentro de mim, na maneira de compreender aquelas informações, aquelas instruções, dentro de mim não tem saudade, não tem vontades, porque eu me encontro íntegro. Então a pessoa tem que lembrar assim, que quando ela se encontra íntegra é porque ela se encontra trabalhando de acordo com a luz. Ela se encontra com uma finalidade maior, servindo a luz. A diferença. Então a pessoa tem que ter o aprofundamento para ela fazer diferença em todos os ensinos que foram nos apresentados e ela ter a capacidade de ver a diferença. E como ela se encontra no procedimento que precisa de ter. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando. E é bem importante assim, porque muitas vezes a pessoa está pensando no começo do ano, numa determinada realização, que essa realização é no final do ano. Como tem muito tempo pela frente, então ela precisa de encontrar segura. Numa manhã, vem dentro da pessoa para que ela não faça aquela realização que ela está pensando no final do ano. Dentro de nós, a norma do tempo e do espaço não tem. Então é bem importante assim, mais fácil a gente perceber quando a gente volta no passado. Então quando a gente tinha 10 anos ou 15, ou quando a gente fez um ato, o que acontece? Devido a isso, nós vamos lá atrás, mas também nós teremos que ter a capacidade de ir lá na frente e vendo o que é melhor, mesmo sendo no começo do ano e já tendo tido aquele pensamento para muitos meses depois, num determinado dia que a pessoa está estudando o livro Na Luz da Verdade, vem para ela para não realizar aquilo ou para realizar aquilo que ela estava pensando. É antes. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos auxiliando, ele é um auxílio. E é bem importante quando a pessoa está subindo uma escada e depois do trabalho dela e ela está cansada e ela tem que subir aquelas escadas depois de um dia de muitas funções, então o que acontece? Ela tem o corrimão. Então, independente da idade, a gente vai observando assim, que tanto faz aquele com muita idade ou aquela criança que está subindo também. Utilizam do corrimão, é um auxílio. O livro Na Luz da Verdade, para o nosso dia a dia, para todo instante da nossa vida, é o corrimão, porque a pessoa segura, a pessoa recebe a informação.
Então o convocado ele tem que trazer essas informações para a vida dele e ele tem que apresentar numa condição de diferente. É bom a pessoa lembrar assim, diferente em tudo, até na maneira de apresentar-se, na maneira de alimentar-se. Nós não podemos ficar limitados somente a uma determinada função que nós achamos que aquela função já é suficiente. Se ficarmos assim, entramos numa condição de limitados. Uma pessoa que se apresenta com limitação no seu dia a dia, ela vai ficando para trás. Fica bem fácil assim da gente ir observando numa loja de departamentos, né? A facilidade hoje que existe em localizar um produto, de ver se o código daquele produto está correto. Então a tecnologia foi trazendo essa condição de diminuir a quantidade de funcionários e de apresentar uma rapidez para resolver aquilo que precisa de ser resolvido naquele momento ali. Nós temos que desenvolver as capacitações que nós temos, porque com a tecnologia ela tem uma limitação. E é bem interessante, porque muitas vezes as pessoas falam assim que foi desenvolvido um determinado instrumento e o tamanho daquele instrumento é muito pequeno. Mas as pessoas acham assim que aquilo é um desenvolvimento. Se nós observarmos uma formiga, a capacidade que a formiga tem de voltar para a sua moradia, o procedimento que ela utiliza para orientar-se. Então a gente vê assim que as coisas que o Criador nos possibilitou são muito mais completas, são muito mais profundas. Então o convocado ele tem que entrar nessa harmonia, saber essa complexidade, o procedimento que precisa de continuar tendo para fazer parte dessa harmonia que existe. E ele tem que desenvolver as capacitações para poder apresentar-se apto em qualquer setor que vier a precisar de uma pessoa. E ele tem que apresentar na sua vida aquela condição muito importante assim de um jovem ou uma jovem no seu período de formação que arruma um namorado, que arruma uma namorada e que ficam muito felizes, mudam o semblante. Então, compreender o livro na luz da verdade e a mensagem do grau é essa condição que nós precisaríamos de ter, mudar dentro de nós, nos encontrarmos nessa condição de plantão, porque quando a pessoa está de plantão, independente da época do ano, independente do frio ou do calor, a pessoa se encontra de plantão. O convocado, ele, em relação à luz, ele tem que encontrar assim, de plantão, para qualquer momento, para qualquer dia, para qualquer hora. Ele se encontra de plantão para aquilo que precisa. Então a vida é assim. Qual é o procedimento que eu preciso de ter para entrar nessa harmonia? E eu fazer com que essa harmonia também flui para fora. Então a pessoa, o que acontece? Quando nós possibilitamos que venhamos a ter uma perspectiva de vida, então o convocado é assim, está querendo uma possibilidade de uma perspectiva de vida diferente. Por isso ele quer servir à luz. Essa perspectiva é que vai dar a ele essa condição bem importante de um novo impulso para a vida. É um novo impulso. É uma nova maneira. Então muitos acham assim que precisaria de ter alguma coisa externa para que ele viesse a ter uma vida diferente. Não precisamos de nada externo, exceto o livro que nos traz a informação. Dentro de nós tem que ter a transformação. Então a diferença é assim, transformou dentro de nós aquelas informações, aquelas instruções e a advertência. Então é o amor, a justiça e a pureza. O amor não anda só. O livro Na Luz da Verdade é assim. Entra dentro de nós o equilíbrio. E é bom a pessoa ir lembrando que na vida, independente de cada um de nós recebemos influência. Fica fácil da gente ir observando a questão dos pensamentos. Então, independente da pessoa, vem palavras na memória da pessoa, que a pessoa agora está pensando sobre um assunto que ela não tem acesso e nem responsabilidade sobre aquilo, mas veio. Qual é o procedimento que a pessoa tem que ter para que esses pensamentos, essas palavras, não venham na sua vida diária? Então, quando nós falamos assim que a pessoa precisa de ser humilde,
Essa palavra, muitas vezes, a pessoa não sabe qual é a significação dela. É uma condição interna para a pessoa observar como ela está caminhando e o procedimento que ela precisa de ter agora para melhorar-se. Para fazer isso, a pessoa tem que ter um procedimento dentro dela superior ao pensamento. Então, o pensamento, ele entra naquela condição de julgar, de tirar, de deixar para o lado, ou de, como se estivesse assim, fazendo com que aquilo fique encarnado em nós. Porque nós julgamos que aquilo vai ficar bom. Fica bem fácil assim da gente observar um jovem, uma jovem, que faz ou no corte ou na cor, fez diferente com o seu cabelo. Para aquele jovem, ele se encontra com uma limitação da maneira de fazer uma avaliação de como deve apresentar-se. Mas isso a pessoa tem que lembrar assim. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vê antes. Não precisa dela passar por situações. É antes. Qual é o procedimento que eu preciso de ter? Qual é a maneira que eu preciso de ter para continuar sendo feliz, para eu ter saúde, para eu poder me encontrar-se no caminho firme? A firmeza, o caminho já é firme. A firmeza é minha. Manter esse caminho dentro de mim, numa condição assim de encontrar-me numa condição superior. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição, para que eu possa ter uma capacidade interna maior, esforçar-se para estudar o livro Na Luz da Verdade e de melhorar. Palavras de alerta aos portadores da Cruz de Ouro é lembrando que a pessoa tem que fazer um movimento, porque quando ela foi convocada, ela se encontrava numa limitação. Então o saber dela tinha um tanto, o jeito dela entender a vida, o seu comportamento, as influências que os seus pensamentos têm, então ela tinha um tanto. Agora o que ela precisa? Ampliar, porque a mesma coisa assim, os ensinos escolares, ele vem num grau acima da condição do aluno. Quer dizer que o aluno recebe aquelas informações, a professora dá parte daquelas informações para ele levar para a moradia, para ele fazer aquele trabalho e no outro dia ele devolver. Quer dizer assim, com a vivência, com a repetição, ele agora se encontra com aquelas informações mais impregnados. Quer dizer que a informação vem num nível acima daquele aluno. Ele fazendo aquelas recomendações que foi dada a ele, então ele memorizou aquelas informações, ele compreendeu aquelas informações. Sobre aquelas informações, ele elevou-se. O livro Na Luz da Verdade é assim, encontra-se acima da nossa capacidade de assimilação. Mas com a nossa dedicação, nós vamos tendo uma elevação dentro de nós. Porque nós sabemos assim que cada um de nós é diferente um do outro. Mesmo sendo irmão, na mesma moradia, é diferente, porque um tem um corpo, outro tem um corpo, outro corpo diferente, e assim nós vamos confirmando. Cada um é cada um. Mas quando tem o propósito de servir à luz, independente do grau que a pessoa se encontra na sociedade, servindo à luz, se ele é um convocado, entre os convocados ele tem o mesmo grau. Evidentemente, aqueles que estão se esforçando para ter o movimento, porque cada um tem um nível, mesmo sendo convocado. Mas a presteza de servir à luz, aquele que tem um aprofundamento nos livros Na Luz da Verdade, um aprofundamento maior, então ele tem uma maneira melhor de transmitir aquelas informações que precisam de serem transmitidas. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é esta condição bem importante, que a pessoa vai ficando mais qualificada para o seu dia a dia, nas funções como convocado, ele vai executar melhor essas funções. Então, aquela condição bem importante da pessoa participar das atividades que precisam de serem participadas, das funções que precisam de ser executadas, das qualidades que nós temos, que nós precisamos de melhorar essas qualidades e de ampliar essas qualidades.
A ampliação das qualidades está na dedicação da pessoa. O próprio melhorar o seu grau, ele é que tem que trabalhar assim. Ele mesmo esforçando para compreender melhor as informações que precisam de serem compreendidas. Então, o nosso trabalho é assim, compreender direito o livro na luz da verdade e lembrar que nós somos responsáveis por tudo que nós nos encontramos envolvidos. Então, a responsabilidade é individual. A melhora é como a pessoa dedica o tempo dela para melhorar-se. Cada um é que tem que observar a questão da influência do raciocínio e a influência que existe do espírito. Quando na vida diária, se uma pessoa é levada para qualquer caminho, ela pode falar assim que ela foi induzida. Pode ter sido induzida, mas ela tem que ter a responsabilidade de saber que ela permitiu que fosse induzida. Antes de ser induzida, ela se encontrava lúcida. Ela achou que poderia caminhar naquele caminho, ela descuidou-se. Então a responsabilidade é individual. Então melhorarmos, então estudar o livro na luz da verdade, trazer as informações, as instruções para o nosso dia a dia. Temos que ter aquela condição bem importante de ir desenvolvendo as habilidades, as qualidades, para que nós não ficamos presos somente naquele setor que nós temos a responsabilidade. Melhorarmos, porque quando a pessoa tem uma qualificação, ela trabalha numa empresa para sobreviver e depois, com a qualificação dela, uma outra empresa muito diferente a convida para trabalhar nessa empresa. Então, ela vai para trabalhar naquela empresa. Ela tem a capacidade de adaptação. Então, nós precisamos lembrarmos dessa condição que precisamos de desenvolver para servir à luz. Que independente de qualquer coisa, nós nos encontramos muito qualificados para todas as funções que vierem para nós. Então, essa mobilidade. Então, as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade é para nos auxiliar. Observarmos assim que o mais importante na vida de cada um é aquele que tem a prática. Quando a pessoa tem a prática, independente da condição externa, ela é ela. Essa capacidade e aqueles que estão descuidados, se ele não desenvolver, ele vai perder. Porque tem um ensino muito importante, quando fala assim que o pouco que o pobre tem, lhe será tirado. Também está relacionado à nossa condição interna. Por nós encontrarmos muito descuidados, então o que acontece? A lucidez, a percepção também vai ser retirada. Então não terá condições de melhorar, de sair da condição de mediano. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa condição. Palavras de alertas aos convocados. O que vale na vida de cada um é como ele se encontra movimentando. Qual é o procedimento que ele tem que perceber-se da sua movimentação. Tudo precisa de ter uma direção. Então, a direção que cada um tem que ter é organizando-se para voltar para a pátria do Espírito. Então, essa organização dentro de nós, para que nós tenhamos a capacidade para voltarmos para a pátria do Espírito.